Senhores, antes dos slides, importância do tema. A importância do tema é um negócio interessante. Primeiro, a oportunidade e conveniência de tratar disto aqui em Minas Gerais. Olha a importância. Minas é o principal estado minerador do Brasil. Isto tem uma diferença enorme. Tratar de CEFEM, tratar de royalties de mineração em Minas é outro perfil, é outra coisa. Tá certo? É claro que o segundo estado mais minerador é o estado do Pará, mas o Pará tem um perfil diferente. O Pará tem um perfil de grandes mineradoras. Minas tem um perfil de grandes e pequenas mineradoras. É um estado que tem uma peculiaridade muito diferente das outras. Muito diferente do terceiro estado, Tocantins, ou quarto, São Paulo. Esses dois últimos têm muito foco de mineração pequena, pequena no sentido de mineração para a construção civil. Então, Minas tem essa questão, muito de pequena mineração, média mineração, construção civil e grandes mineradoras, um polo importante e relevante. Então, falar do tema aqui tem uma dinâmica muito maior. Segundo aspecto da importância, nós estamos falando de 4% do PIB. A indústria mineral brasileira hoje impacta em 4% do PIB, e muito dele está aqui. Então, falar aqui aumenta ainda a importância e a relevância. Bom, a importância e relevância da mineração, acho que eu não preciso falar. Quando ministro uma disciplina optativa, sabe, aquelas que os alunos olham e dizem assim, não vou fazer, eu só vou fazer se ele deixar passar, aquele negócio. Então, tem as disciplinas obrigatórias, eu ministro de Direito Financeiro, Estevão também ministro de Direito Financeiro, mas tem uma disciplina optativa que eu gosto, é coisa de prazer, que é Direito da Mineração. Você fala um pouco de mineração, petróleo, aquela coisa toda, e para dizer da importância da mineração, bando de aluno que às vezes não quer nada com isso, você diz, é fácil, é fácil. Vocês querem ver como é importante? Fica todo mundo parado aí. Vamos desligar a luz, porque aqui tem cobre, tem mineração, tem tudo envolvido. Vamos desligar o ar-condicionado, porque aqui também tem todas essas coisas envolvidas. E vamos desligar todos os celulares, etc. E a gente continua a aula. Os caras dizem, puxa, mas tem sujeito radical. Pois é, aqui vocês entenderam qual é a importância da mineração para o dia a dia da gente. Porque mineração não é só aquela mina que está, sei lá, onde que acontece isso ou aquilo. É muito mais do que isso. Então, a importância do tema é importante para mostrar o que é que nós vamos tratar. Porque o governo botou o dedo num suspiro complicado, ou seja, ele está tratando de uma matéria que se chama royalties, CEFEM, e alterou, mandou para o Congresso, não um projeto de lei, aquela coisa que vai, discute, as partes todas debatem o assunto, mandou uma medida provisória. 3, vamos ver já. E o que tem a característica da medida provisória? Está valendo. Está valendo. O primeiro recolhimento é agora, daqui a 40 dias, com as novas regras. E o Congresso está fervilhando. Vocês vão ver o estilo de coisa que está aparecendo. Portanto, e para começar, como disse, serei breve, a lógica é iniciar dizendo que, da peculiaridade, CEFEM não é tributo. Vamos dar uma olhada. Não sei se eu aponto para lá aqui. O que é que o governo fez recentemente? Criou uma coisa chamada Programa de Revitalização do Setor Mineral Brasileiro. Quando você ouve esse título, você diz que coisa magnífica, né? Agora vai, vamos revitalizar. Aí tem uma medida provisória, 789, que trata de CEFEM, 790 alterou alguma coisa muito pequena, nada substancial no Código de Mineração, e na 791 extinguiu o DNPM e criou a Agência Nacional de Mineração. Espremendo as três, assim, você joga naquele liquidificador, o que é que vai daí? Simplesmente aumentou a carga fiscal. Simplesmente. O resto é periférico. Claro, alguém vai dizer que transformou em agência, isso é importante, inegável, mas aumentou a carga fiscal. O que é CEFEM? Aspectos constitucionais. É importante porque, vocês vão ver, CEFEM não é tributo, mas é custo. Quer dizer, isso vai cair no colo de quem? De todo o pessoal da área jurídica
tributária, que vai olhar aquilo e dizer, meu Deus do céu, para quem eu passo esse abacaxi? Eu estou cheio de piscofins, bateu agora uma CC, o que é que eu faço? Deve ser o mesmo pessoal que trata de uma coisa, trata da outra. Multa? Não é. Nada disso. Porque o pressuposto é outro. Constituição, artigo 20, são bens da União, os recursos minerais, inclusive do subsolo. E vai dizer aqui, artigo 176, as jazidas em lavra ou não, demais recursos minerais, pertencem à União, garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra. O que quer dizer? Receitas derivadas são tributos, imposições, antigas lições, de quem tem vamos chamar assim, um poder de império constitucionalizado. A CEFEM é uma receita patrimonial, é um preço público, é como se fosse aquilo que o Estado cobra do concessionário por vender a ele, aspas, por isso preço público, minério. Então a empresa X na área de mineração é complicado, né? A empresa A na área de mineração, explora bauxita. Vamos lá, a turma aqui talvez de Poços de Caldas. Quando entrega a bauxita, quando extrai a bauxita, paga a CEFEM. Quer dizer o quê? Eu paguei ao Estado, lá do senso à União, por um bem que eu fiquei, que é da União. Logo, é preço, não é tributo. Como disse, qual é a questão? Isto muda a perspectiva de análise. Bom, vamos lá. Um ministro aqui de Minas, tá? Ministro Sepúlveda, aqui de Sabará, já tem uma decisão, que ele foi relator, embora seja decisão do Supremo, que vai dizer que royalties da mineração, CEFEM, não é tributo. Ou seja, está pacificada a matéria. Alguém pode dizer, eu não reabri. Ontem eu tive a possibilidade de falar no Esposa em Branco sobre esse tema, com outro perfil, mas eu dizia lá sobre este assunto de que não era tributo, e alguém se vira e diz assim, nós temos que reabrir essa discussão, porque eu acho que é igual, vamos reabrir, mas não agora, tá bom? Vamos tratar de coisa de outra natureza. Bom, então, em resumo, o CEFEM é uma compensação financeira pela exploração mineral, ou royalties da mineração, uma receita patrimonial da União, em razão da venda pela União do bem mineral para as pessoas autorizadas a explorá-lo. Correto? Equivale a um preço público, cuja arrecadação é repartida com estados e municípios. Ou seja, os estados e municípios recebem transferência, não direito próprio. Ok? Bom, base de cálculo. Aqui nós já entramos na medida provisória, ok? Eu podia fazer uma montanha de slides contando como o mundo se originou. Não vou fazer. Vamos direto na medida provisória. Havia uma base de cálculo prévia, antes da medida provisória, que falava que a base de cálculo seria o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto obtido, etc. e tal. E que isto tinha como exclusão, não sei se aqui tem aquele pontinho, tem. Como exclusão, os tributos incidentes sobre comercialização, produto, despesa de transporte e seguro. Bom, era uma continha assim, todo mundo que já viu conta, abate os tributos, abate o transporte, seguro, dá X, e era um montante. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, pós-medida provisória, em caso de vendas, as alíquotas da compensação financeira serão aquelas constantes do anexo a esta lei e incidirão na venda sobre a receita bruta de venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos, compensados de acordo com regimes tributários. Alguém vai dizer, tá bacana, tá claro, mas se fôssemos olhar, olhando o slide anterior, qual é a diferença, senhores? A diferença é transporte, que sumiu, e seguro, que sumiu. Quer dizer, de uma situação para outra, saíram coisas que estavam antes como redução de base de cálculo e agora não tem. Vou dar alguns exemplos que vocês podem pensar do impacto disso. Imaginemos uma empresa qualquer em Minas Gerais, que faz a extração do minério em Minas e que manda esse minério para um outro estado, suponhamos Espírito Santo, poderia ser na Bahia, poderia ser pelo Rio de Janeiro, tanto faz com o mineroduto. Ok? O mineroduto antes abatia da CEFEM, agora não abate mais. Tem mineroduto de 700 quilômetros, 600 quilômetros. E como é que faz isso?
Tem empresa que tem estrada de ferro de 1.000 quilômetros para tirar do centro do Brasil até um porto de exportação. E isto antes não abatia. Ou seja, desculpe, antes abatia da base de cálculo, agora não abate mais. Ou seja, exponencialmente nós tivemos um aumento de custos enorme nestas questões, além da parte do seguro. E isto é o problema. Bom, ainda na questão das vendas, a base de cálculo da CEFEM será a receita bruta, deduzidos tributos, incidentes ou pagos, etc., na questão de água mineral. Botei esse slide porque é uma pergunta que tem muito também. A gente, às vezes, não se preocupa com água, nem sei como é o mercado em Minas, mas aqui a gente vê na mesa a quantidade de água mineral consumida. E aí, eles omitiram uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: alguém já viu transporte de água mineral que não seja em garrafa? Garrafões, sei lá, aqueles negócios grandes que o pessoal carrega na rua. Não existe. Ou seja, a embalagem é da essência do produto, do transporte do produto. Silêncio na norma. A turma de água mineral está arrancando os cabelos, porque antes havia até uma disputa, uma discussão, briga no STJ, agora sacramentou nesse sentido e perdeu uma oportunidade. Bom, problemas com a nova base de cálculo. O aumento de custo por foram crescidas as despesas de transporte seguro, e isso prejudica quem tem o maior custo de logística com transporte de minério. Ou seja, as empresas que têm uma pesada logística terão aumento de custo. Eu devo dizer que tem também o aspecto dos tributos, porque se antes havia uma previsão de que o abatimento se dava a partir das notas fiscais, eles mudaram a norma para dizer o seguinte: deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos ou compensados de acordo com regimes tributários. Esse pago ou compensado quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer, se tiver muito crédito CMS, abate da operação, é como se fosse uma conta corrente? Não sei se é desse jeito. Ficou impreciso. O que antes havia alguma certeza, agora criou novas dificuldades. Eu confesso a vocês, comentei já várias vezes, inclusive em outros eventos, que eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade desta mudança. Vou tentar explicar para vocês. Vamos deixar a lógica tributária de lado. Aqui nós temos preço. Preço cobrado pela compra do minério, pela extração do minério. Qual é a dúvida? Se aquele é um preço do governo, preço público, ele pode ser acrescido de acordo com a variação da logística do empresário? Não, quanto é o preço do ferro? É X, tá certo? Mais a logística que você vai ter no teu custo para chegar no valor final. Confesso que tenho dúvidas disso. Eu acho que não pode ser composto um preço dessa saída. A União é proprietária do bem mineral in situ e não do produto mineral extraído e apto à venda ou consumo. Acrescer o custo de transporte implica em usar uma base de cálculo, uma variável externa ao valor do bem relacionada à logística da empresa. Portanto, tenho dúvidas quanto à constitucionalidade. Se isto for mantido na medida provisória em discussão, ainda vamos poder discutir isso no judiciário. Questão de autoconsumo. Vamos lá, muitas empresas têm a seguinte situação: em vez de extrair o minério e vender, elas extraem e transformam. Vamos lá, uma montanha de plantas tem este tipo de situação, que é uma planta normalmente mineralógica, seguido de uma planta metalúrgica, transforma, ok? Como é que faz a questão da CEFEM? Bom, questão do autoconsumo. Saiu uma confusão, bicho, uma mixórdia que vocês não têm ideia. Será no consumo sobre a receita calculada, considerado o preço corrente do bem mineral ou seu similar no mercado local, regional, nacional, internacional, conforme o caso, ou preço de referência definido pela entidade reguladora, observado e disposto no artigo 6º, parágrafo 6º. Que diz o parágrafo 6º? Precedido de consulta pública. Senhores, vocês já tiveram ideia do impacto que isso vai dar? Porque aparentemente é fácil, faz uma pauta fiscal. Ah, tá bom, uma pauta fiscal.
Mas vamos pensar o seguinte, o setor mineral é toda uma tabela periódica. Então vai ter que ter uma pauta fiscal que vai incluir desde o mais simples seixo que é extraído para a construção civil até o diamante. Entendeu? E claro, quantos diamantes existem? Eu esteja um conhecedor de diamantes, sem dúvida nenhuma. Então você tem diamantes brancos, diamantes cor-de-rosa, diamantes assim, assado, etc. Lápis lazuli, você tem uma montanha. Senhores, isso é um negócio maluco. Mas, qual é o preço? Qual é o preço dessa questão? Aqui para vocês. Qual é o preço disto? Precedido de consulta pública com uma pauta fiscal no preço internacional, preço de referência. Observe que isso vai trazer um impacto de duas naturezas. O primeiro desembolso vai ser agora em outubro. Porque a apuração em agosto paga 60 dias depois, desembolso em outubro. Qual vai ser a base utilizada para as indústrias que fazem autoconsumo? Ninguém sabe. Bom, ninguém sabe mesmo. Vou dizer por quê. No evento de ontem, estava na mesa o secretário de Geologia, que é o cara responsável por isso, tá? Também o pessoal do DNPM, aquela coisa. E eu falei exatamente, esse slide estava ontem. O pessoal que viu ontem, por favor, desconsidere, mas está tudo bem. Apresentei, eles olharam e disseram, a gente não pensou, mas nós vamos tratar. 60 dias está resolvido. Eu disse, olha, tem que desembolsar em 40. Faça a conta, 60 não resolve. Bom, vamos para frente. Aqui tem uma questão que vai casar um pedaço, não tudo, mas um pedaço com o que o Ricardo comentou há pouco, que é um risco, é uma preocupação do setor público, dos municípios. Tem nego já desesperado com isso, que é com esta frase aqui. A operação entre estabelecimentos ou entre empresas coligadas do mesmo grupo econômico não será considerada saída por venda em hipótese em que a CFE incidirá no consumo ou na comercialização efetiva do bem mineral. Essa alternativa pode deslocar a base de cálculo do consumo do bem mineral para o preço de venda do bem mineral. Não só o preço de venda, como deslocar o sujeito ativo. Repare a preocupação. Então, acho que foi Ricardo que falou, Congonhas, Belo Vale ou Preto. Ok, estas ou outras. Qual é a preocupação dos municípios? É que isto seja deslocado do município A para o B. E aí a arrecadação da CFE vai para o B e não para o originário. Não sei se dá para ler isto que eles estão apavorados, mas essa é uma preocupação colocada. Base de cálculo de exportação. Fizeram uma coisa que tem a ver com pessoas jurídicas vinculadas, grupo econômico, exportação, empresas coligadas. Ou seja, toda aquela confusão de preços de transferência jogaram aqui dentro. E de grupo econômico também. Isto vai dar problema, sem dúvida nenhuma, e é adequado isso ser alterado no Congresso Nacional. Bom, alíquotas. Alíquotas pós 789, primeira observação, o teto era de 3, passou para um teto de 4. E mais, algumas discretas modificações, não nos números, mas na composição de todo mundo aqui dentro. Tá certo? 2 destaques. Um destaque de redução de alíquota para o setor de construção civil. Era 2%, baixou para 1,5%. Alguém vai dizer, o setor está contente? Não está. Porque baixou para 1,5% e aumentou a base de cálculo porque não abate o transporte, ou seja, deu um pelo outro, ninguém está contente com coisa nenhuma. E outra, claro, vou de novo ao professor Estevão, a turma, o setor de diamantes, teve um aumento de 1.000 e poucos % aqui na colocada. O impacto para eles, os caras estão muito preocupados. Peculiaridades do minério de ferro. Tá? Foi feita uma construção da seguinte maneira, só para o ferro. Considera-se uma cotação internacional em dólares por tonelada. E aqui, 2% se o preço estiver na faixa dos 60%, 2,5% entre 60% e 70%, 3%, ou seja, uma lógica de progressividade semelhante àquela que todo mundo conhece para o imposto de renda. 2 observações. Primeiro,
tem uma imprecisão que precisa ser arrumada, que é a imprecisão da cotação internacional. Observe, muitas vezes a cotação internacional inclui frete colocado lá, inclui outros custos colocados no destino. Como é que você vai usar esse preço acrescido de lá para cobrar a CFN aqui? Está errado, tem que ser ajustado. Segundo, isso aqui desestimula a produção. No momento em que todo mundo diz temos que exportar mais, o Brasil, esforço exportador, a questão da balanço de pagamentos, tudo isso é importante. Mas se produz mais, se sobe o preço, cobra mais. Progressivamente mais. Não é apenas proporcionalmente mais. Aumenta a alíquota de acordo com o aumento do valor. Quer dizer, parece alguma coisa inadequada, esquizofrênica e situada, pontuada. Não parece adequado. Enfim, aspectos. Aqui tem uma questão de implicância minha. Isso é implicância. Que é o seguinte: esse artigo já foi tão alterado por medida provisória e outro e alterações que tem uma coisa que eu até peço assim, se alguém conseguir entender melhor, me explique. Isso foi mantido na AMP, tá? Já existia e foi mantido. A MP não alterou. Mas que é questão de prescrição e decadência, observe, nada tributário e sim patrimonial. Aqui estabelece uma decadência de 10 anos para a Constituição, prescrição de 5 anos e coloca uma decadência com uma retroação de 5. Decadência com retroagem 5 com 10 para constituir, tem alguma coisa imprecisa. Vale a pena olhar isto com atenção. Acho que o Congresso está olhando esse aspecto também. Por fim, ou quase no fim, vigência. Onde é que está o problema aqui? O problema está em diversos aspectos. Primeiro, redacional. Foi um negócio, uma lástima. Eu disse isso ontem, o pessoal ficou olhando e disse, poxa, para o pessoal do Ministério, ficou olhando e disse, quem foi que fez isso? Sabe aquele negócio? É fantástico. Não, é claro que eu quero ressalvar, porque o Ministério prepara, aí passa pela Receita Federal, Fazenda, Ministério disso, Ministério daquilo, e acaba saindo alguma coisa que não é aquilo que eles imaginaram inicialmente, tal como no Congresso vai sair alguma coisa que não é o que foi enviado. Portanto, eu ressalvo, mas quando falei, eles se olharam e disseram como foi. Que é o seguinte, está escrito, a MP entra em vigor em 1º de novembro quanto ao disposto do artigo tal e tal, 1º de janeiro quanto ao artigo tal, do aspecto tal, tal, tal. Na prática, alíquotas em 1º de novembro, autoconsumo 1º de janeiro, de mais normas, inclusive a alteração da base de cálculo 1º de agosto. Ok? Qual é o impacto disso? O impacto é que as mudanças referentes à base de cálculo já estão vigorando. O pagamento não foi alterado, será realizado mensalmente até o último dia útil do segundo mês subsequente ao fato gerador, o que diz, vamos pagar uma fatura de, pode deixar, vamos pagar uma fatura de agosto em 31 de outubro, já majorada com uma base de cálculo maior e com algumas incertezas na apuração dessa base de cálculo, inclusive no que se refere ao autoconsumo. Em suma, claro, de propaganda, isso aqui é um texto que eu preparei, tá aí, é a base do que foi tratado. Tá certo? Então, senhores, muito obrigado pela atenção. A ideia é alertar para um aspecto, depois de toda essa história, no qual eu cumpri o tempo. Já vamos fechar para o seguinte aspecto. Isso é preocupante, porque além de toda a carga tributária que tem, isso é como se fosse uma tributação setorial. Então, uma tributação, ok, lato sensu já disse que não é tributário, ok, mas é uma tributação setorial que sobreonera uma atividade importante, 4% do PIB, que gera riqueza e circulação e que gera muita atividade econômica em muitos estados, Minas também. Se o preço internacional subir, se o custo para a colocação da mercadoria internacional subir, quem é o nosso principal concorrente no ferro, por exemplo? Vamos lá. Quem é? Austrália. Não, China é o comprador. Concorrente é a Austrália. A Austrália fica a quanto tempo da China de distância? Ali do lado, vai. A gente está longe para burro. O que quer dizer? Este aumento de custo,
implica em perda de mercado. Perda de mercado implica impacto em emprego aqui. Entenderam o problema? Isso me lembra, e com isso eu vou fechar, uma velha música do Chico Buarque, que ele falava alguma coisa de um sujeito que dava um trambique na mercearia do português, porque ia tomar uma cana e não tomava cana, e isso dava um problema, até os Yankees com seus tanques, e aquela coisa que estava no verso do Chico Buarque, que impactava, e dos Yankees com seus tanques, a coisa voltava até o português com a pinga na esquina. Portanto, aquela imagem da música me vem aqui. Aumenta o custo aqui, somado ao custo tributário. E com isto, impacta ainda mais e dificulta ainda mais a colocação da mercadoria no exterior. Claro, falo exterior para quem exporta, não falo interno, para quem vai construir uma casa, seixo, cimento, barro e tudo isso. É importante ver esse impacto. Acho que temos problemas no horizonte. Obrigado.